Veganismo e obesidade tem relação? É isso que o nutricionista Vitor Hugo Machado vai contar pra gente hoje. Vitor é nutricionista formado pela UNB, pós-graduado em comportamento alimentar e nutrição esportiva e colunista do UOL. Eu sou a Ariadne, do canal Ariadne Entrevista, onde você encontra conversas sobre os principais desafios deste século. E sim, reduzir e até eliminar o consumo de produtos de origem animal é um dos principais desafios deste século. Vitor, seja super bem-vindo. Agradeço muito você ter aceito esse convite. Sei que a rotina aí é super corrida. Então, à sua disposição de parar um pouquinho para estar aqui para conversar com a gente sobre esse assunto. Agradeço demais. Não, a gente tá junto nessa. Vamos resenhar, falar da vida, de nutrição. Tô animado. Vitor, você tem um trabalho bem único, que é relacionar o veganismo com a obesidade. E ainda que o nosso enfoque aqui seja o veganismo, acredito ser importante fazer uma contextualização sobre a obesidade. Como a obesidade tem impactado a população brasileira? Assim, Ariadne, para a gente dar início, né, um pontapé inicial aqui, eu acho a obesidade um dos temas mais complexos assim, que a gente tem em relação a tanto a doença em si, a comorbidade, o problema de saúde e também quanto à questão mental. Comparado com outras doenças crônicas, a gente tem muito mais barreiras para tratar a obesidade do que para tratar as outras doenças. Eu chamo a obesidade de uma treta muito grande que a gente tem para resolver. Então, uma reflexão que a gente faz assim de contextualização, né? E até são links que a gente até já consegue fazer com vegetarianismo, veganismo, com sustentabilidade, é a gente observar que, beleza, quando a gente olha lá para trás, pega, por exemplo, anos 90, anos 80, os índices de obesidade eram muito menores do que de hoje em dia. Ao mesmo tempo, lá atrás a gente tinha um número maior de pessoas com desnutrição. E aí, com o tempo, o pessoal veio inventando os alimentos industrializados, ultraprocessados. Cientificamente, a gente sabe que esses alimentos, eles são uma das causas que fazem existir a obesidade. Só que, ao mesmo tempo, o argumento fofinho do rolê industrial de vamos criar aqui alimento ultraprocessado é o de vamos diminuir a fome no mundo. O curioso é que, assim, hoje em dia, nos últimos 3, 4 anos, o Brasil voltou com o mapa da fome. Então, a gente tinha no país a coexistência de obesidade e desnutrição. É uma conta que não fecha, beleza. A obesidade sempre existiu, mas não existia antes, como existe hoje em dia, porque atualmente a gente tem 25% do Brasil são pessoas com obesidade e mais de 65% tem sobrepeso. Então, são índices muito maiores. Foi um boom absurdo, assim, dos anos 90 para cá. E aumentou também o número desses alimentos industrializados e ultraprocessados. Só que a gente não resume só a isso, né, Ariadne? Tem outras questões que vão muito além desse consumo de alimentos ultraprocessados, porque ultraprocessado tem no mundo inteiro. Mas, poxa, a obesidade só aumentou de forma absurda nesse continente americano, né? Não foi no mundo inteiro. Eu diria que, assim, contextualizar a obesidade é a partir daí, que é um fenômeno que a gente chama de transição nutricional. Essa de sair do que antes era mais desnutrição para hoje ser desnutrição junto com a obesidade. Eu acho isso um grande problema. As pessoas, então, estão cada vez mais obesas e desnutridas. Exatamente. Até, às vezes, as pessoas falam assim, mas para ter obesidade você tem que ser rico, né? Porque tem que comer muito e tal. Só que quando você vai numa população ribeirinha, Ariadne, eu não sei se tu lembra, lá nos anos 90 tinha um pessoal que vendia Avon, Natura, e as pessoas passavam com as revistas para você riscar, né? A sua mãe, ou outra pessoa riscar. E aí, existe isso em populações de perfil socioeconômico muito baixo, população ribeirinha e tal, lá no interiorzão. Só que nessas revistinhas, ao invés de vir produtos cosméticos, vem biscoitinho recheado, passatempo, chocolícia, Doritos, Bono, Fanta Uva. Então, é mó rolê comprar esses alimentos lá, o que é uma coisa muito cruel até, mas você não encontra fruta e vegetal nesses locais. Locais muito pobres, aliás. Regiões muito pobres do Brasil. Quando eu falo população ribeirinha, é a galera que mora na frente do rio mesmo. Tipo, aquele rolê de cozinhar e lavar roupa com água do rio e tal. Situação bem precária. Esses alimentos industrializados, ultraprocessados, eles chegam lá com muita facilidade. Mais do que um incentivo a vamos plantar alguma coisa aqui. É cruel porque como é que chega o ultraprocessado lá, mas não chega fruta e vegetal? É um lugar até mais fácil de, sei lá, cultivar do que numa cidade grande. Então, eu estou falando isso porque como é que é essa galera, né, de baixa renda, pegando baixíssima renda, zero renda para baixa renda, eles têm acesso a ultraprocessados e a uma alimentação nada saudável? Como que eles têm acesso a isso tão fácil, né? Então, a gente observa a partir daí também um aumento da obesidade nessas regiões. Quando você vai observar, locais com baixo perfil socioeconômico têm um alto índice de obesidade. Eu acho isso um grande problema. Porque, assim, Ariadne, para tratar isso, não é só pega aí um papel, faz a dieta aí e vamos emagrecer. Não é essa a
questão. Porque, veja só, lembra lá dos anos 90, a revista Capricho. A revista Capricho é o terror da mulherada, principalmente, ou de pessoas que querem ter corpos adequados. Ali a gente entra em muitas questões, pode ser racial, de classe, de formato de corpo e tudo mais. Mas o ponto é que, assim, naquela época, já tinha esse incentivo, esse culto à magreza, e não sei se você se lembra de, sei lá, anos 90, 2000, existia esse tanto de nutricionista que tem hoje, Ariadne? Não. Não tinha isso. A gente não tinha toda hora um nutricionista sem camisa mostrando uma receitinha proteica, com carne moída no Instagram, que isso é comum. Muffin proteico, tudo é proteico. Shampoo proteico, Monange proteico. Todo esse incentivo a consumo de proteína não existia lá atrás. Se a gente pegar nos anos 90, anos 2000, a gente também não lembra desse tanto de Smart Fit que tem hoje em dia. Aham. Porque hoje em dia tu encontra uma Smart Fit na frente da outra. CrossFit não era uma religião, nenhuma seita. Não era. E também não existia beach tennis. Então... Aliás, não tinha nem essa cultura da academia, de fazer atividade física. Na década de 90, eu era uma criança, né, na década de 90, pré-adolescente, mas que eu me lembre, eu acho que as academias começaram a surgir mais ou menos, a se proliferar um pouco mais nessa época, e era mais a galera, o pessoal que tinha alguma propensão a algum tipo de esporte, atletismo, que ia. A pessoa física, vamos dizer, o cidadão comum, estava trabalhando, estudando, cuidando da sua família, que tinha uma rotina, não tinha essa cultura de preciso fazer uma atividade física em um espaço com recursos, com aparelhos, cuidar do meu corpo. Não se tinha essa cultura, até onde eu me lembro, nas famílias. Não tinha isso, então a gente tem muito mais acesso hoje a essa vida fitness, alimentação, fitness, só que a obesidade aumentou. É uma conta que não fecha. Em outras palavras, dá para ver que só seguir um papelzinho não funciona tão bem assim, Ariadne, quando a gente fala na obesidade, né? Pensando em fatores que promovem essa obesidade, você trouxe uma questão geográfica do continente americano, e o Brasil está nesse continente. Você trouxe a questão geográfica dentro do Brasil também, de ultraprocessados nas comunidades mais carentes. Que outros fatores poderiam ter que promovem? Tem um fator que eu vejo como muito interessante, e a gente tem dados científicos nesses, né? É porque é legal, tua pergunta ela é muito pertinente, porque ela está indo além do... então, peraí, para ter obesidade não é só comer. Existe um porquê atrás desse comer. Um fator muito curioso também, que faz com que aumente a obesidade e as desordens alimentares, os transtornos alimentares, é a tentativa de cuidar da obesidade, de prevenir a obesidade antes dela existir. É você pensar, mais uma vez, exemplo dos anos 90, a época do biotônico Fontoura e daquele fígado de óleo de fígado de bacalhau lá, negócio assim. Porque tinha aquela coisa, né? Tá magra demais, biotônico. Tá gordinha, faz um regime. Então tinha muito isso de, não, minha filha tá gorda, tá errado isso, vamos botar no vigilante do peso, vamos deixar sem comer. Mas na verdade é só uma criança que tá reservando energia para poder crescer, para ter o estirão. Aí você vai lá, gera uma restrição naquela criança e você tá, antes de um momento que não existe comorbidade nenhuma, você está tentando controlar isso. Então, esse também é um dos fatores da obesidade, porque quando você faz uma restrição, e a gente tem um boom de crianças que hoje são adultos, que tiveram essa restrição lá atrás, eu sou uma delas, por exemplo, quando você faz essa restrição, essa galera na hora da fase de crescimento compromete essa fase de crescimento e ela come meio que o dobro do que ela deveria ter comido na fase de crescimento. Então, ela acaba engordando e acaba gerando desordens alimentares porque ela aprende nem a lidar com as limitações alimentares dela. Então, eu vejo isso como um fator também da obesidade. Aliás, assim, antes você pergunta o que causa, né, a obesidade, é muito difícil a gente resumir isso só a come demais e não treina, ou é preguiçoso e come mal. Não é isso. Peraí, come mal por quê? Então, come mal, às vezes, porque o perfil socioeconômico é baixo. Então, essa é uma questão. Porque se a gente não tem boas condições financeiras, a gente não tem acesso a muitos alimentos adequados para uma boa alimentação. Mesma coisa em relação à atividade física. O formato do corpo, ele também se torna um problema. A exigência do formato de corpo ideal é um problema, porque, vamos falar das minas, da mulherada. Vocês têm que ter um corpo no formato X desde a hora que vocês nascem. Então, eu estou trazendo a mulher para o tema, porque é mais fácil a gente refletir aqui, mas contextualiza essa situação. Tu tem 3 anos de idade, e isso acontece com muita criança. Você tem 3 anos de idade, tá andando na escola, passa uma criança gordinha do teu lado. Sua mãe vira e fala, tá vendo, filha? Se comer demais, vai ficar igual a ela. Pronto, ser gorda é ruim. E aí, essa é uma situação que faz com que as pessoas já criem um medo de comer, já criem uma relação difícil com a comida, de comer de forma adequada. Aí a menina, por exemplo, lá na adolescência, ela não se sente bem com o corpo dela, aí ela começa a fazer uma dieta. As outras meninas do ciclo olham para ela e falam, você tá fazendo dieta? Tô. Então também tô. Mas por quê?
Aí começa essa coisa de tem que comer assim, tem que comer assado, aí se culpa, aí já entra mais nas questões psicológicas de não saber lidar com a comida, não saber lidar com a culpa de comer um pedaço de chocolate, e aí se culpa, come de forma excessiva porque tá triste, depois que tá triste, come para poder aliviar a tristeza, mas aí engorda, e aí come para ele um ciclo sem fim. Então, eu vejo o ambiente, o fator ambiental, ou seja, aonde a gente vive, as influências que a gente tem ao nosso redor para o corpo que a gente tem que ter, a forma que a gente tem que comer, e as questões psicológicas, elas são os principais causadores da obesidade. Falando das questões psicológicas, já que você trouxe, há um padrão psicológico, emocional comum às pessoas que sofrem com obesidade? Comum. O que é comum, Ariadne, é o sofrimento. O sofrimento é um pensamento comum nas pessoas que sofrem de obesidade, e algo que entra muito mais aí na tua área, na psicologia, que mesmo que exista a negação, isso também é um sofrimento, porque é aquela coisa de você nem querer olhar pelo que você está passando. Estou aqui comendo de forma excessiva, não gosto do meu corpo, não dá nada não, estou comendo aqui. O que muitas pessoas veem, né, como usam o termo romantização, né, da obesidade nas redes sociais. Bom, a gente não ia entrar nessa temática aqui, mas se você for pensar bem, é porque romantizar, Ariadne, seria recitar um romance ou dizer que algo é legal, que algo é bom. Nenhuma dessas pessoas costuma dizer que a obesidade é bom. Então você tem ali, na verdade, algumas pessoas que estão tentando se aceitar nesse mundo, mas você tem outras também que, na verdade, aquilo ali, eu vejo aquilo muito mais como um grito de socorro do que como uma chutação de balde, que é como as pessoas enxergam. Porque como é que a gente vai saber qual é a história por trás daquela pessoa que está com obesidade mórbida? São esses casos que aparecem, né, da pessoa comendo 2 pizzas de manhã. Aqui eu trouxe um exemplo extremo, mas para a gente falar de obesidade em geral, eu diria que a questão psicológica em comum é o sofrimento. É o sofrimento do corpo, é o sofrimento da adequação. Se você quiser deixar de trazer de forma genérica porque psicologia é algo tão amplo, né? Nossa cabeça é tão ampla assim, mas a gente pode pensar também em obesidade ou a necessidade do peso, como, por exemplo, peso muito como proteção. Fui abusada na infância, subconsciente. Vou engordar pela obesidade e aí ninguém mais vai mexer comigo. Proteção. Ou então, sou a mãe solo que cuida de todo mundo, que resolve todos os problemas, sou a filha única, não sei o quê, tal. Quanto maior eu for, mais forte eu vou ser. Obesidade como forma de força, né? Peso como forma de força. Ou até como o lance do destaque, se a gente for... Aqui eu estou generalizando bastante a nossa mente, né? Mas, não. Se eu tiver mais peso, vão me olhar mais, vão me dar mais atenção, vão cuidar mais de mim, vão estar mais perto de mim, vão chamar mais minha atenção, vão me xingar mais, vão me cobrar mais, mesmo sendo algo ruim, estão olhando para mim. Coloquei aqui questões emocionais que são tão amplas para poder falar de obesidade, porque em comum eu vejo o sofrimento. Agora, de forma específica, aliás, eu vejo cada coisa em consultório, e aí eu trouxe esses exemplos aqui dessas 3 partes, né, que é o força, destaque e proteção, porque são coisas comuns também de a gente observar. E a gente tem aqueles casos que eu diria esse nome eu estou inventando agora, tá? De obesidade ocasional. Porque, veja, eu já atendi uma senhora, assim, 65 anos, que nunca teve problema com peso. O peso sempre foi o mesmo peso. Aí, depois da pandemia, ela ganhou 25 quilos. Aí, assim, fazendo uma análise rápida, tá? De nutricionista que trabalha com comportamento. O que aconteceu antes da pandemia? 6 meses antes eu me aposentei. E depois da pandemia? 6 meses depois, meus filhos foram embora de casa. Então, peraí, você tira os filhos dessa mulher, você tira o emprego, sobra a panela de brigadeiro. E não é porque ela é gordinha, zoeira. Ela nem sabe o que está rolando na viagem, ela nem percebia, ela só comia ali. O mesmo ocorre com pessoas que começam a definhar, né? Aquela pessoa que perdeu o emprego, sai do emprego, os filhos vão embora. Então não vou comer, eu vou embora dessa vida. De forma subconsciente tudo isso, claro, mas eu trouxe esse exemplo da obesidade, assim, nesses casos também, porque tem vezes que a pessoa nem sabe o que está rolando. Esse caso dessa senhora, né, eu ainda acho muito mais fácil da gente resolver com nutrição. Esse é o caso que dá para resolver. Mas na maior parte dos casos, eu vou te falar a real. Para mim, meu trabalho representa 20% do rolê. O que a dieta vai fazer, Ariadne? Não vai fazer nada, sacou? Não é isso. Normalmente, a galera com obesidade, a forma como a gente trata as pessoas com obesidade está muito errada, porque a gente enxerga a obesidade como se o problema fosse só o peso, como se a gente fosse curar aquela pessoa através do peso. E o peso das pessoas está só aumentando. É só um sintoma, é um reflexo. O peso é algo mais profundo. O peso é um sintoma. Porque, olha só, veio low carb, veio não sei o que, Atkins, Duncan, cetogênica, jejum, goji berry, óleo de coco, sei lá o que. Vem tudo isso e a obesidade continua aumentando os índices. Então, o peso é só um sintoma. E, cientificamente falando, quando a gente trata a pessoa como se fosse só o peso, como a pessoa com obesidade, ela se sente mal com o corpo que ela tem, normalmente eles têm uma ânsia muito grande para poder sair daquele corpo, para que aquela dor saia. E aí, por conta disso, as metas que eles criam costumam ser muito irrealistas. É aquela coisa de 10 quilos em um mês.
Como eles não perdem, aí eles tendem a regredir nesse processo. Então, por isso que eu digo, chamo a atenção para que o cuidado com a obesidade ele seja de trazer também esse indivíduo como centro do tratamento, para que ele aprenda a ter autocuidado. Porque costumam ser pessoas que estão focando a vida delas toda no peso. Quando eu emagrecer, eu faço uma tatuagem. Quando eu emagrecer, eu arranjo uma namorada. Quando eu emagrecer, eu vou para a praia. Parece que tudo da vida da pessoa só vai mudar quando ela emagrecer. É o pensamento de muitas pessoas com obesidade. E se a gente quiser ampliar essa discussão e deixar ela mais complexa, aí a gente entra nos casos que eu chamo de tretas psicológicas. Um exemplo é uma paciente minha. O abuso dela foi dentro de casa, tá? Do pai dela. O pai dela ainda está vivo e eles ainda têm contato. Anota aí. Começa a emagrecer. Vai visitar os pais. O pai começa a fazer brincadeirinha com ela. Ela volta a engordar. Quando é que ela vai emagrecer, Ariadne? Com nutrição? Nunca. Eu sempre falo para ela, jovem, vai lá na terapia, depois você volta aqui, a gente troca ideia. O meu trabalho, né, nesses casos, Ariadne, é o de acolhimento. Trabalho o acolhimento, a autocompaixão, o entendimento dessa situação. Algumas coisas eu trago ali para a pessoa poder analisar, né, em terapia. Mas o que eu tento fazer é trazer para aquela pessoa, pelo menos o empoderamento, a forma de saber se cuidar através da comida, independente de emagrecer ou não. Você está trazendo vários exemplos de como você atua na clínica. Como é que costuma ser a abordagem em geral dos profissionais da saúde em casos de obesidade? Em geral, e tentando não ser, assim, desrespeitoso, tá, com o trabalho de nutricionista em geral, mas vamos começar pela medicina. A consulta do plano, 5 minutos. Aí você tem obesidade, tá? Eu sou o médico. Você entra, gorda, aqui o Ozempic. Pô, mas você nem perguntou se eu tenho compulsão, se eu tenho comer transtornado, se eu tenho depressão, ansiedade. Você não perguntou nada, velho. Então, esse tratamento de obesidade, pelo menos nessa área médica, muitas vezes, ele é muito com foco em olhar para o corpo, achar o corpo gordo. E essa é uma questão científica que a gente tem também, que quando a gente analisa cientificamente o olhar de nutricionistas e médicos diante de pessoas com obesidade, a gente tem lá as respostas. Guloso, preguiçoso, sem vergonha, desleixado. Então, a gente tem um estigma da obesidade muito forte dentro dos profissionais de saúde. Isso complica bastante o tratamento. Então, o tratamento em geral vai ter esse lado medicamentoso, que o problema aqui não é o remédio, tá? O problema é a forma de medicar. Você tá gordinha, tá aqui o remédio. Não, mas peraí, vamos entender a pessoa para ver qual o remédio e se tem necessidade mesmo. E algo que acontece com a nutrição também, muitas vezes é muito voltado na parte dietética e só de tu vai seguir isso aqui, você vai emagrecer. Só que, veja o que eu te trouxe. A pessoa com obesidade, ela normalmente tem uma ânsia muito grande para poder se adequar logo ao peso ideal, a estar num corpo que seja mais aceitável. E aí, eles têm uma tendência a qualquer errinho naquela dieta, a acharem que tudo caiu por água abaixo. E aí, por conta disso, eles vão e largam tudo e começam a comer de forma desenfreada novamente, de uma forma não muito boa. Então, isso complica o tratamento, porque são pessoas que também não aprenderam a ter compaixão com elas mesmas no processo de alimentação. Não, tudo bem, vamos entender aqui que, beleza, pode ter um chocolatinho de vez em quando. Então, não é nem dietético o tratamento. Tudo bem ter a dieta para alguns casos, mas a questão aqui é de educar nutricionalmente essas pessoas, a ensinar essas pessoas a aprenderem a lidar com as limitações, mostrar para elas o que é fome, o que é vontade de comer. Isso é muito mais eficaz do que só falar, come isso. O que é muito, reforçando mais uma vez a tua pergunta sobre o que é comum do tratamento de obesidade de forma geral, é a gente olhar que normalmente a pessoa com obesidade, ela nem sabe o que ela gosta de comer. Ela só tem o pensamento de essa aqui é o jeito que eu como quando eu estou tentando emagrecer, esse aqui é o jeito que eu como quando eu estou desleixado. Não tem isso é um fator que me chama muita atenção, é da psicologia também, que é quando você pergunta assim, beleza, quando você fez a low carb, você emagreceu 30 quilos. Os 30 quilos voltaram, Ariadne. Ok. Nesse caso, eu não vou falar da low carb, vou falar do método de restrição. Ah, não, quando eu fiz a low carb funcionou. Tá, mas você gostava de comer ovo com abacate de manhã? Não. Ah, então, o que você gosta de comer de manhã? Ah, eu gosto de comer pão, mas pão engorda, né? Como é que deve ser a cabeça dessa pessoa? Porque ela gosta de uma coisa, mas ela faz outra que ela não gosta para ela ter um corpo que ela gosta. E até ensinar ela a comer algo que ela gosta, para ter um corpo que ela gosta, para ela ser saudável, isso demora. Então, é um processo, o tratamento da obesidade. Eu diria que a busca pela perda de peso ela é uma consequência. E que essas pessoas, elas deveriam... Eu não sou contra perder peso, aliás, né? É só porque, muitas vezes, a pessoa com obesidade, ela nem sabe por que ela está perdendo peso. Ela sabe que tem que emagrecer. Por quê? Lembrando, não estou dizendo que emagrecer não traga benefícios à saúde, mas eu estou falando na cabeça da pessoa, a psique disso por trás. Eu vejo mais como um emagrecimento para ser aceito do que para cuidar da saúde. É um trabalho muito singular esse que você tem de relacionar o veganismo com a obesidade. E a gente falou aí bastante sobre a obesidade, deu uma contextualizada sobre a obesidade. E aí agora, como é que a introdução de uma alimentação vegana pode ajudar em casos de obesidade? Olha, esse tema, eu gosto de trazer ele
de uma forma até... Eu tento ser imparcial com esse tema, porque é o seguinte, aliás, eu vou falar aqui de uma parte mais fisiológica e entro na parte psicológica e emocional. Por mais que a gente tenha achados de que uma alimentação plant-based, ela tende a ser mais anti-inflamatória. Se você tem uma alimentação plant-based, você tem um maior consumo de fibras e maior consumo de fitoquímicos. E se você tem esses nutrientes no seu intestino, você tende a ter menos radicais livres, menos toxinas provocadas pela obesidade, que é uma doença que a gente chama de cunho inflamatório, e ao mesmo tempo você também tem muita saciedade. Por conta disso, falando de forma fisiológica, basicamente, você vai ter ali pessoas que vão acabar ingerindo menos calorias, ingerindo uma refeição, uma alimentação mais com perfil anti-inflamatório, elas vão tender a ter um tratamento da obesidade mais eficaz. Eu falo isso, quando eu falo assim, por mais que existam esses achados, é porque vão existir os defensores, né, do lado, não, mas peraí, eu como carne, eu como, sei lá, ovo, peixe e emagreço. Mas o ponto aqui não é emagrecimento. Eu só estou trazendo que, assim, a alimentação plant-based, vegana, ela, com certeza, isso é um achado científico, até porque, vamos supor que a gente saia do veganismo e pense no contexto plant-based. Tudo bem, você aí que come carne, que come ovo e tudo mais, não estou falando aqui para você cortar. Porque nesse papo, aliás, nessa parte fisiológica, eu vou incluir todo mundo, tá? Então, nesse quesito, vamos pensar nesses países que são o que a gente chama das zonas azuis. Então, a região da Sardenha, por exemplo, é um pessoal que come bastante carboidrato, que até tem lá no documentário da Netflix, lá que tem o Zac Efron. É o pessoal que come massa, que come pizza, que come macarrão com pão à noite, e é um pessoal magro e com alta longevidade. Então, peraí, mas tem um alto consumo de vegetais, de frutas, então a gente vê ali uma alimentação plant-based, não necessariamente estamos falando aqui nesse aspecto de veganismo, mas só de alimentação ela ser mais rica nesses alimentos, isso já é um fator como proteção para diabetes e outras doenças crônicas. Então, todos esses países de zonas azuis e países em geral que têm uma alimentação rica em fibras, rica em vegetais e frutas, alimentação plant-based, eles têm menores índices de obesidade, diabetes e hipertensão, doenças crônicas em geral. Só que trazendo um aspecto emocional, tem algo curioso que é a gente pensar no veganismo como qualidade de vida, sabe, Ariadne? E aí já é algo muito subjetivo. Porque o que seria qualidade de vida, né? Para mim, eu gosto muito de uma expressão de que qualidade de vida e saúde se resumem à ausência de sofrimento. E nesse aspecto, você vai pensar que, assim, isso vai se dividir em se alimentar bem, em se sentir bem espiritualmente, psicologicamente, em fazer exercício físico. Quando a gente pensa, assim, na parte social, psicológica, espiritual, o que a gente encontra muitas vezes é que as pessoas que praticam ali o veganismo, elas tendem a se sentir bem por estarem fazendo algo por outro. Não, eu sou contra a crueldade, eu sou contra a violência, eu estou aqui protegendo os animais. Esse altruísmo é algo que traz um bem-estar para aquela pessoa, e esse bem-estar é um início para que a pessoa olhe para ele e fale assim, caramba, estou me sentindo bem, estou cuidando de mim. E o que eu te falei antes é que a pessoa com obesidade, muitas delas, elas não sabem cuidar delas mesmas. Então, o simples fato de você fazer algo para outro, não fazer não, estou emagrecendo porque alguém quer. Não, eu estou fazendo aqui, eu não quero que matem os bichinhos, quero cuidar das vaquinhas, quero cuidar dos porquinhos, quero proteger os animais, não quero que vocês saiam matando tudo quanto é peixe. Só de fazer isso já é uma forma de estar vivendo uma vida e se sentir vivo. E esse se sentir vivo, ele é um início para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, eu estou trazendo o aspecto do veganismo como melhora da qualidade de vida e que, quando a gente linka isso com a obesidade, pessoas com obesidade tendem a ter uma qualidade de vida baixa, e isso é científico também, porque elas têm uma autoestima baixa, em geral. Não estou dizendo que todo mundo tem, mas é uma questão científica. Você aumentando a autoestima dessa pessoa, a autoestima que vem de dentro mesmo, que não tem a ver com ter abdômen tanquinho, você faz com que a pessoa ela aprenda a cuidar dela mesma. Então, é como o veganismo, eu diria, que ele pode ser um início para o autocuidado. Parece doido, né? Mas eu nem estou falando ainda dos efeitos da alimentação plant-based nesse caso aqui. Eu estou falando não, eu cuido do próximo, eu me sinto bem espiritualmente, ou até socialmente. Eu estou com outras pessoas que também praticam veganismo, eu acho o máximo isso daqui. Estou muito feliz. Aqui eu me sinto aceita. E aí, uma pessoa que tem obesidade, ela tende a não ser bem-vinda dentro do ambiente de academia, por exemplo. Então, pronto, ela achou um lugar onde ela é bem-vinda. Pessoas que pensam do mesmo jeito que ela, que é o de proteção aos animais. Esse já é um início também para que ela se sinta bem, mais confortável, e a partir disso ela tome uma iniciativa para ter outros fatores, como autocuidado, que podem levar ela para o emagrecimento, sim. É uma inferência bem complexa, mas que tem um sentido. É muito interessante. Eu me sinto bem contribuindo com a vida lá fora, e aí, por consequência desse meu sentir bem, eu começo a olhar para dentro e a me sentir mais motivado a cuidar da vida que tem aqui dentro.
Isso. Mais ou menos isso. É aumento da qualidade de vida, porque assim, aliás, a gente tem muito estudo que correlaciona a qualidade de vida com a obesidade, tá? É isso, obesidade e qualidade de vida. E aí, interessante desses estudos é porque, em geral, a busca deles é peso, e a maior frustração deles é a não conseguir perder o peso. Então, você imagina uma vida resumida a tentar perder peso e pagar boleto. Isso não é uma vida feliz. Não interessa, tá? O contexto socioeconômico aqui. Falando assim, se resume a isso. Eu vejo que quando a gente insere aí o veganismo na vida dessa pessoa, você colocou meio que algo para ela fazer. E aí, assim, às vezes as pessoas... Eu sempre gosto de dar exemplos amplos, né? Porque senão a pessoa acha que tudo é militância, né? Mas, assim, vamos supor que essa pessoa, ela passe a fazer mais doações, caridade, sei lá, doar sangue, tirar um sábado para passear com um doguinho dos outros. Nem falando ainda de veganismo, mas é o fazer por alguém. É basicamente isso. E isso é só o início, porque aí a gente começa a tirar essa pessoa do foco em só peso, traz qualidade de vida para ela, aí ela tem um ponto de partida. Porque você já viu, aliás, a obesidade, é interessante que a gente sempre fala da atividade física, né, como forma de melhora do quadro de obesidade. Isso é um fato. Não vamos discutir isso. Provavelmente, isso aqui vai para você e para todo mundo que estiver escutando isso, mas vocês lembram de alguém com obesidade ou com problema com peso que tentou iniciar uma vida com atividade física e largou com um mês? Eu acho que todo mundo lembra de alguém assim. Por que a pessoa não deu continuidade? É porque ela é preguiçosa? Ou porque foi algo que ainda demorou ela ter ali se sentir bem com aquilo? Demora. Para muita gente demora ela curtir a atividade física. Porque o objetivo da atividade física nesses casos é emagrecimento. Então, o ponto aqui é trazer a ideia de que talvez o veganismo, essa parte espiritual do veganismo, social, altruísta, de cuidado com os outros seres vivos, é uma forma de a pessoa se sentir bem com ela e ela começar a buscar outras coisas para que ela se sinta bem, além de simplesmente perder o peso. Sim. E que mudanças psicológicas, emocionais, você percebe que acontecem a partir dessa introdução de uma alimentação sem ingredientes de origem animal? Eu sei que você já falou bastante coisa sobre isso, mas há mais alguma coisa que você gostaria de complementar? Eu acho que sobre isso, eu acabei falando tudo, eu posso trazer só... Mas aqui é o meu exemplo, né? Eu tenho um ano e pouco de veganismo. Eu só achei muito massa, assim, eu percebi a longo prazo, caramba, olha que legal, eu não sou dependente desses alimentos, eu acho massa eu não ter que prejudicar a vida de ninguém. Tipo assim, isso é algo que é muito leve, assim, foi muito leve na minha vida, porque, bom, isso veio depois dos 30 anos, mas que me fortaleceu para outras áreas da vida. De, não, tudo bem, eu acho assim, é porque eu até falo, né, eu gosto de falar sobre isso, porque tem um pessoal que, essas conversas de veganismo, vegetarianismo, sempre tem aquelas perguntas, aquelas comentários, né, eu nunca conseguiria. Mas eu não estou pedindo nada. Você senta numa mesa de bar. Nossa, eu nunca conseguiria. Não, cara, estamos de boa aqui. Mas nesse lance de nunca conseguiria, é só porque eu penso assim, eu até penso, cara, mas eu acho que eu sempre vou gostar de queijo, por exemplo. Eu comi queijo 30 e tantos anos, com muito prazer e tal, queijo, ovo. Mas isso aqui não é um incentivo a comam ou eu vou voltar a comer. É só porque, assim, beleza, eu aprendi a gostar disso. Só que na minha cabeça não vale a pena o sabor que eu vou ter disso para o que eu causei atrás da busca desse sabor, sabe? Então, isso é um pensamento muito natural para mim. Para mim foi um benefício psicológico. Não, nem trouxe aspectos físicos aqui, porque, enfim, eu me sinto melhor, sim, fisicamente, mas mentalmente eu acho isso muito leve, eu fico muito feliz de pensar nisso. E para dar uma ideia, Vitor, aí para quem esteja escutando, para dar uma ideia, porque a gente fala sobre alimentação plant-based, sobre alimentação vegana, mas tem muita gente que não faz ideia do que é isso. Então, para dar uma ideia para essas pessoas, quais são as mudanças que ocorrem na alimentação, no padrão alimentar dessas pessoas, no que elas consomem a partir dessa mudança que você propõe? Em geral, a gente vai ter um aumento do consumo de frutas e vegetais, com certeza. E uma das consequências que podem ocorrer, né, assim, a gente fala de, resumindo, fruta e vegetal, porque facilita o pensamento. Só que, por exemplo, a galera, acho que uma das questões do pessoal é que tem gente que diz se sentir com mais fome, ou diz não saber o que fazer na hora que tem ali um prato com... Eu acho isso curioso, né? O quanto a gente tem o hábito, né, cultural. Tem um prato ali, arroz, feijão, carne e salada. Aí tira a carne, e agora o que eu faço? Você pode não fazer nada e aumentar o arroz com feijão. Só que eu diria que o empecilho que tem diante disso mas aí vai aumentar o carboidrato e eu vou engordar. Mas então, olha como é complexo, né, a introdução ao veganismo nesse aspecto, porque a gente também tem a barreira do consumo de proteínas, porque dizem, né, que tem que consumir muita proteína. O que a gente pode deixar aqui claro para as pessoas é que, nisso, a indústria ela tem uma influência muito forte, a indústria e a nutrição esportiva e a área fitness, porque eles incentivam que a gente coma de 2 a 2,5 gramas de proteína por quilo de peso. E para bater isso, normalmente a gente vai precisar suplementar
essas proteínas em pó, né, que é o whey protein, que o pessoal suplementa, e comer muita proteína animal. E aí, por conta disso, essa ideia do consumo de proteína, ele é vendido de uma forma tão forte que, às vezes, a pessoa, ela até fala assim, quero começar a ser vegetariana, quero começar a ser vegana, mas ela tem medo de ser e engordar. É tão doido o pensamento que ela tem medo de engordar e perder músculo, porque não está comendo proteína suficiente. E aí é bom a gente deixar muito claro para a galera que, quando você analisa cientificamente o consumo de 1,5 gramas para 2,5 gramas, a gente não tem diferença. Isso está bem claro na ciência. Então, atingir 1,5 gramas através de alimentação vegana é muito tranquila, porque a gente esquece que existe proteína no feijão, existe proteína nos grãos, existe proteína na aveia, na granola, na pasta de amendoim, nas castanhas, em vários vegetais. Se a comida ela tem forma, ela tem proteína ali. Até um pão vai ter proteína. Eu diria que o caminho para a gente introduzir o veganismo com mais tranquilidade é tirar o terrorismo nutricional, porque a gente tem medo de não comer muita proteína. Não, mas não precisa comer muita proteína. E eu não estou dizendo que não comer proteína é legal, estou dizendo que não precisa de proteína em excesso. Ah, mas o glúten inflama. Não, mas a gente não tem prova disso na ciência. Então tudo bem comer pão não inflama e não engorda. Se você não tiver doença celíaca, tá de boa. Vamos com calma. Ah, aveia incha. Não, também não tem isso. É um cereal que tem proteína, que tem fibra e que vai te fazer bem do mesmo jeito. Então, veganismo, eu diria que a introdução dele é psicológica, assim, para a gente se sentir bem com o veganismo, é tirar o medo da alimentação. Eu vou mais para esse lado, Ariadne, porque eu atendo um público muito diverso, assim, né? Tem muita gente que nem sabe que eu sou vegano, mas eu trago essa mensagem com muita tranquilidade, assim, para as pessoas. E eu faço isso até de forma intencional para não gerar distanciamento. Sim. É até de um jeito sutil, por exemplo, eu estou estendendo aqui a sua pergunta, mas sei lá, eu faço provas de triatlon, Ironman, ultramaratona e tudo, e sempre tive obesidade na vida. Aí, do nada, a pessoa, eu solto não, mas eu não como nada animal. Ué, mas como assim, você é vegano? Aí, isso dá um boom na cabeça da pessoa, essa pessoa faz tudo isso e também não come nada animal. Em nenhum momento eu fui lá e confrontei e disse que ela não tinha que comer nada e disse que ela tinha... Não falei nada, eu só deixei a mensagem no ar. Então, eu penso em veganismo da mesma forma que eu acredito que os pais deveriam cuidar da alimentação das crianças. Não precisa impor, você só demonstra. Mas eu faço isso pela área em que eu vivo, tá? Pego outras pessoas com veganismo. Muito interessante. Muito doido, né? Muito doido. E, Victor, você falou já, você deu umas pinceladas, mas eu vou fazer porque eu acho que merece, porque a sua história é bem interessante, né? Que é como a nutrição e, mais especificamente, o interesse pelo comportamento alimentar e o veganismo entraram na sua vida. Eu acho que vale você compartilhar um pouquinho mais disso. Sim, Ariadne, assim, eu sempre tive obesidade. Fui uma criança com obesidade, tinha 100 quilos com 12 anos, e eu também tenho um histórico, assim, uma relação muito ruim com meu pai. Meu pai sempre me chamava de gordo inútil, preguiçoso, só come porcaria, não vai ser nada na vida. Então, a minha busca pela nutrição, ela foi muito mais para ser amado, né, do que para, quero fazer nutrição. E minha busca pelo esporte também. Então, eu demorei muito a entender que eu gostava mesmo de esporte, mas eu entrei ali, aí, se eu fizer um esporte, vão me achar legal. Se eu for do fitness e carregar marmita de frango com batata doce, ovo cozido, vão me achar o máximo. Aí, isso é legal, as pessoas gostam disso, isso tem aceitação social e vai ser muito legal. Eu lembro de buscar isso tanto assim e chegar lá, sabe? De trabalhar nutrição esportiva e ter feito lá o triatlo, uma prova de Ironman e tudo, mas eu percebi que eu não tinha feito para mim aquilo. Apesar de gostar de muitas dessas coisas, mas caramba, mas pra onde é que eu tô indo? E aí eu, ao mesmo tempo, também percebia que eu gostava muito, pela vida que eu passei, né, de rejeição e tudo, eu gostava muito de entrar nesses detalhes nas consultas de, peraí, mas por que tu come escondida? Calma, por que você come uma pizza inteira? Deixa eu entender isso aqui. Naturalmente, eu deixava o ambiente de consulta acolhedor sem saber que ele era acolhedor. E de chegar ao ponto que, assim, eu descobri, depois de formado, que, nossa, existe mesmo abuso. Eu achava que era só coisa da TV. É uma ignorância minha poxa, eu sou homem, isso não acontece comigo. Só que aí dentro do consultório, muitas mulheres passaram a falar, não, porque na infância meu tio fez isso comigo. Meu chefe correu atrás de mim de cueca. E aí eu ficava assim, tá, isso é muito louco, isso é triste, isso é cruel e tudo mais, mas peraí. Aí eu perguntava para outros colegas de nutrição e médicos, os pacientes falam essas coisas? Não, nunca me falaram. Aí eu, então, peraí, se estão falando para mim é porque tem alguma coisa diferente na minha consulta. Aí, então, a conclusão que eu cheguei é que a pessoa se sentia à vontade para se abrir e falar das questões que ela tinha, e isso me dava um manejo mais assertivo na hora de tratar da alimentação dessas pessoas. E por isso que eu foquei muito nessa área de comportamento. Então, entrar nessa parte de comportamento, de obesidade, tem a ver com também eu me sentir incomodado com a forma como tratavam as pessoas com obesidade. Era só o come menos e treina mais. Eu senti na pele e vi outros pacientes passando por isso e vi que isso não funciona. Então, eu tenho que trazer uma outra abordagem de você vai aprender a se cuidar. O que a gente vai fazer aqui com a nutrição
te dar o seu caminho. Porque até hoje, tudo que você sabe fazer é comer para emagrecer ou comer para ser o gordinho. Vão aprender a comer para você, que as pessoas não sabem, aliás. Então, até assim, para a gente concluir isso é um bônus, tá? Para eu trazer aqui, que me veio aqui na cabeça. Eu diria que, assim, mensalmente, me veio uma pergunta de alguém com obesidade que é bem assim, cara, eu acho que se eu fizer, escuta bem isso aqui, cara, eu acho que se eu fizer dieta vegana, eu vou ter porque parece que é anti-inflamatória, né? Eu vou ter uma facilidade no emagrecimento. Nesses momentos, quando eu escuto isso acontece, tá? Eu diria que mensalmente, tá? Se torna bem corriqueiro. Aí eu já boto um freio ali peraí, mas tu quer ser vegano por quê? Porque, assim, não existe uma dieta vegana. Existe um estilo de vida. Então, esse é o caso que eu trago, assim, eu tenho um carinho por esse caso, porque eu já passei por isso no meio da minha graduação. Eu fui ovo-lacto vegetariano por 2 anos, mas porque eu achava fácil, mas também tinha uma coisa de, se eu for ovo-lacto, eu vou fugir da coxinha, eu vou fugir do McDonald's, eu vou fugir do hambúrguer. Então, a razão não era o vegetarianismo. A razão era eu botar uma mentalidade de dieta para eu deixar de comer certos alimentos. Mas, nesse caso, eu não estou lidando com os alimentos. Então, se torna um vegetarianismo, um veganismo furado, eu diria. Então, não, peraí, por que tu quer ser vegano? Para quê? Qual é o rolê disso aí? Aí sim a gente pode conversar e utilizar isso a seu favor. E aí eu trago todas essas coisas de, olha, o veganismo pode te ajudar por isso, isso e isso, você vai se sentir melhor por isso, isso, mas porque você quer fazer, não porque é uma dieta que vai te ajudar a secar, que vai dar ruim assim. E dá ruim. Veganismo desse jeito dá ruim, aliás. De a pessoa ficar olhando uma carne com vontade de comer, porque isso aí já não é uma escolha, isso aí já é privação. Vai ser sofrido. E não vai ser sustentável. Exato, porque, por exemplo, eu acredito que pra gente não seja nada demais a gente estar num ambiente que tem pessoas comendo carne. Digo, em relação à vontade. É tranquilo, assim. Só que para essa pessoa que tem a mentalidade de dieta e de culpa e tal, já é algo muito sofrido. Então, eu não acho recomendável um veganismo nesse aspecto. Veganismo não, perdão, dieta vegana, né? Algo que não existe. Então, não, peraí, se você quiser ser vegano porque faz sentido para você, show. Eu vi um documentário, não sei o que, não, beleza, vamos falar desse documentário aí. Mas porque você leu que emagrece, por favor, não faça isso. Eu acho isso importante. Você recomenda o veganismo enquanto princípio e estilo de vida, porque daí faz a pessoa despertar para tudo aquilo que você falou da questão da contribuição, de fazer a sua parte. Sim. Com certeza. Eu sei, né? As pessoas, elas não são... Nem todo mundo é igual, né? Eu sei que pode acontecer a pessoa começar a fazer e tal, e gostar. Só que, em geral, de prática clínica, o que eu tô falando, nem é científico, né? De prática clínica, eu já vi isso dar ruim muitas vezes. Dá ruim de um jeito, assim, Ayagem, que é tão curioso que a pessoa, ela volta comendo embutido. É como se ela zerasse e negativasse o que ela fez. Mas como assim? É curioso que não é nem gradual. Ela não volta para o queijo, para o peixe, por exemplo. Ela volta para o embutido. Então, aquilo ali demonstra uma relação ainda ruim com a comida. Então, não era altruísta e não era algo que fazia sentido para a pessoa. Então, por isso que eu digo assim, que tanto a obesidade, né, quanto o veganismo, são formas da gente se cuidar do próximo, como tem que fazer sentido. Não é para se adequar a um padrão. Senão vai ser uma privação, um sofrimento a mais e não vai funcionar realmente. Vai só aumentar o rol de sofrimentos ali que já existem, né? Exato. É tipo o veganismo modinha, sabe, Ariadne? Dá ruim. Não recomendo para ninguém. E, Vitor, qual o primeiro passo possível hoje? Quando a gente fala de primeiro passo possível, é aquele que, puxa, um movimento que eu posso dar hoje em direção a uma alimentação sem ingredientes derivados de animais. Olha, o primeiro passo conquistar as suas pequenas mudanças em relação ao consumo de frutas e vegetais, porque eu estou incluindo aqui toda a galera com dificuldade de boa alimentação, pessoas com obesidade ou simplesmente pessoas que querem aprender mais sobre veganismo, porque a gente tem sempre a questão midiática, ela vai ser muito forte na nossa cabeça. Então, a gente enxerga emagrecimento, veganismo, boa alimentação, prevenção de doença, como se fosse um balde gigante de salada com 15 frutas diferentes também ao longo do dia. Só que a pessoa só sabe comer banana, ou não sabe comer nenhuma fruta. Então, fica feliz quando você aprende a comer sua banana, ou fica feliz quando você bota uma rodelinha de tomate no seu prato, porque não existe uma mudança grande ou pequena, existe mudança. E aí, valorizar essas mudanças, elas são fundamentais para que a pessoa continue seguindo em frente e se aperfeiçoando cada vez mais nessa alimentação plant-based. Senão, ela vai ficar com a sensação de insuficiência. Mas só uma rodelinha de tomate não adianta, então, vou mais fazer isso aqui não. Não adianta. Aumenta amanhã, bota uma folhinha de alface amanhã, tenta 2 frutas amanhã, vai aumentando aos poucos. Esse aumentar aos poucos, eu estou falando só de fruta e vegetal, porque já é o primeiro passo para a pessoa aprender a se cuidar e ela ficar feliz com as mudanças que ela gera. Porque, normalmente, na alimentação, principalmente plant-based, é assim, né? A pessoa já quer, amanhã eu já entro com tudo. Aí corta
muda tudo no dia. Só que muitas vezes isso não é sustentável. Eu sei que existem os casos, né, de o estalo. Não, peraí, nada a ver esse lance de crueldade. Aí para de comer tudo. Tá? Tudo, muda tudo. Amanhã acorda e é o estilo de vida todo. Né? Não é só alimentação. Aderiu o estilo de vida vegano. Eu tô ligado que existe, tudo bem, mas falando assim, para aquela pessoa que acha difícil, não, peraí, começa aos poucos mesmo, tá tudo bem, vai no teu ritmo. Porque tem isso, né, no veganismo, né, isso deve acontecer com você, muito mais, assim, já deve ter visto muito. A pessoa que fala assim, nossa, eu voltei a comer polvo, desculpa. Pede desculpa, né? Cara, tô tranquilo. Tô de boa aqui, velho. Tudo bem. Eu acho interessante isso. Então, parece que não precisa ser uma forma de cobrança, né? O veganismo e tal. É só fazer sentido. Essa conversa tem direta, assim, de consultório, de alimentação plant-based, ou redução do consumo de carne. Ou não, tá tudo bem se você fizer só o segunda sem carne, tá de boa. Sim. O objetivo até dessa pergunta é bem isso, Vitor. É marcar que isso é um processo e que ele não acontece da noite para o dia, até acontece em alguns casos, mas se a gente pensar numa transição sustentável, o ideal é que ele aconteça enquanto processo. E talvez se tornar-se, né, vegano, hoje você não consiga, mas hoje é possível dar um passo. Exato. Eu acredito muito nisso. O primeiro passo você pode dar hoje. Exato. Aí tem que ver a estratégia, qual vai funcionar para você, mas um primeiro passo você sempre consegue dar hoje. Uma boa. Para despertar esse processo. E ele vai, um passo vai te estimular ao segundo, ao terceiro, ao quarto, e o processo vai acontecendo, e quando você vê a mudança toda aconteceu. Então, o objetivo dessa pergunta é bem isso mesmo, é marcar esse primeiro passo enquanto um processo. Você falou que já foi ovo-lacto e que há 2 anos você fez sua transição para o veganismo. Por que o veganismo para você? Não, ovo-lacto eu fui porque eu achava fácil mesmo, e eu sempre fui a criança que não tinha o apego, assim, pela carne. Talvez, se eu não tivesse vivido na cultura, eu não tivesse comido nada animal. Mas eu comia por ser algo cultural, e beleza. Eu tô pegando lá da época do ovo-lacto, porque eu voltei a comer carne simplesmente pelo pensamento de esportivo, de tem que ter mais proteína. Não, se eu comer mais carne, eu vou ter mais proteína, vou ter mais frango, sei lá, atum, eu vou ter proteína. Mas era um pensamento até assim, meio sem estudo. Era mais coisa da cabeça, era algo mais cultural mesmo. Há uns 3 anos atrás, eu resolvi, eu estava já morando sozinho, e aí eu percebi que assim, poxa, peraí, eu não curto ficar preparando esses rangos animais aqui não, tô de boa desse cheiro, tô de boa dessa dependência, deixa eu ver o que rola, vou só comprar ovo e queijo. E aí, aqui eu tô trazendo primeiro o processo, que foi primeiro eu quis olhar para mim em relação eu não queria que isso fosse algo sofrido, eu queria ver se era algo que eu não era dependente. Então, aí um belo dia eu falei assim, peraí, e se eu não comprar o ovo, o que vai rolar? Porque na minha cabeça eu tinha que eu não conseguiria ficar sem comer esses alimentos, talvez por um apego, ou só coisa da cabeça mesmo. Aí eu vi que, mas eu não sinto falta. Então, isso me ajudou a perceber o que eu realmente sentia falta de, o que eu acho ainda até acho, não acho tanto, mas o que eu acho difícil na minha jornada, os alimentos que eu chamo de compostos. Porque, por exemplo, eu gosto de pão de queijo. Não é tão fácil um pão de queijo vegano, né? O pão de queijo, o pão sem queijo, o pão de beijo, eu digo tão fácil de acesso, igual a gente vai numa padaria. Tipo, a gente desce a escada, vai na padaria e compra. Então tem o rolê de comprar o saquinho, congelar, pá. E tudo bem fazer isso, é só criar um novo hábito. E a outra questão foi que, assim, isso aí tem a ver com relacionamento. A conversão ela é muito interessante. Eu recebi uns vídeos da minha digníssima de vaquinha e porquinho pulando de um lado para o outro. O que me chamou a atenção foi que eu pensei assim, caraca, eu nunca vi isso. Eu achava que eu realmente rolava comigo o lance do especismo. Pô, mas eu não sabia que vaquinha fazia isso. Na minha cabeça, só doguinho, que pula e roda e que rola no chão. Aí que eu vi que, assim, caraca, nunca me mostraram esse lado. Eu nem precisei ir para esses documentários, né, que demonstram a crueldade. Só que aí eu vi a vida deles, entende? Não foi a crueldade que me chamou, foi o olhar da vida. De, caraca, eles vivem também. Parece meio bobo, né? Mas é porque a gente não vê isso. Sim. Não são visões comuns. Hoje aparece um monte no meu Instagram porque é o algoritmo, mas isso não é comum, mostrar vaquinha feliz, porquinho feliz. Aí, caraca, eles vivem, né? Eles também curtem carinho e abraço e beijinho. Então, pô, não, é uma vida. Então, tô de boa com essa vida, não vou mexer com essa galera, não. Então, nesse aspecto, foi um estalo mesmo, de, não, tô tranquilo, vou mexer aí, não. Deixa eles viverem. Sim.
Sim, às vezes é muito interessante você trazer isso, porque é comum a gente ver que as pessoas acham que os animais estão ali para servir mesmo, para serem animais de produção, e é isso, que não sentem e que estão ali. Isso é um pensamento comum. As pessoas não despertaram ainda que a vaquinha, o porco, o boi, o cavalo, enfim, o burro, são animais que têm aí um padrão, uma senciência como a do cachorro. Sim, e você sabe, eu nem pensava nesse lance do consumo, assim, é porque eu já vi que tem uma galera que pensa de um jeito muito, não sei se é cruel a palavra, mas muito, não, o animal é para isso mesmo. Meio que um pensamento ali forte, né, de que o animal foi feito para ser comido, poluição e tudo mais. E eu nem tinha isso, eu realmente só não pensava, né? Aí, e tinha o lance do especismo. Doguinho é amigo e os outros animais eles são, é normal o consumo. Aí, olhar o animal vivendo que me chamou a atenção, porque essas imagens não apareciam para mim. Eu tô pensando que agora é interessante que foi só olhar ele vivendo, não foi porque normalmente as pessoas veem os documentários de crueldade e elas vão por esse lado, mas olhar os bichinhos vivendo me chamou muita atenção. Aí que me deu aquela coisa, não, eles vivem, pô. Tem desejos, tem... É igual algumas crianças, né, eu já atendi criança, assim, que vira vegana com 7 anos. Tipo, mas como é que é, mãe? Como é que fizeram essa salsicha aqui? Ah, não. Ah, é? Não vou comer, não. Sim. Isso eu acho bizarro, lindo. Eu queria muito entender esse pensamento infantil. Acho o máximo, assim, quando aparece isso. Caraca, como é que essa criança pensou nisso, velho? Sim. No seu caso, foi na adolescência, né? Como é que uma criança, um adolescente, ele contempla isso, assim, tão fácil na cabeça dele? Eu acho muito doido. Já estão vindo seres que já têm informações mais compatíveis com essa mudança que a gente está fazendo nesse século aqui no planeta. Vitor, como é que a galera te encontra? @NutriVitorMachado, Victor, tá, com C, @NutriVitorMachado no Instagram e Nutrição Sincera no YouTube. Eu tenho uma coluna no UOL também, sou colunista lá, só procurar Vitor Machado, que sempre tem notícia minha no UOL, fácil de encontrar. Vitor, que massa conversar contigo. Sensacional, sensacional esse canal de comunicação aqui, fiquei muito feliz de participar, aliás. Faz mais vezes, porque eu acredito que isso aqui vale muito a pena e vai fazer muita diferença. Super interessante essa abordagem do Vitor relacionando o comportamento alimentar com o veganismo, não? E se você quiser saber mais sobre como reduzir ou eliminar a carne animal, o leite e seus derivados da sua alimentação, assista essas 2 entrevistas que vão aparecer agora aí no card na sua tela, com as nutricionistas Priscila Maza e Sheila Minari. Até a próxima!